Ah, vai. Começou. Está ao vivo. Então, vai bem, pastor. E com Jesus no barco a gente vai vencendo, Amém. né? Glória a Deus. Hoje aí nós estamos na peleja, né? Glória a Deus. Aleluia. Hoje nós vamos falar sobre um tema, né, pastor? Hoje, Sim. falar para o povo sobre os dias que nós vivemos, né? Então, eu vou deixar o pastor... São coisas difíceis, né? Tempos difíceis. Isso. Mas aí, pastor, pode falar. Glória a Deus, aqui, aleluia. Amém? Está contigo a palavra. Amém, bispo. Estou aqui com a minha esposa, a missionária Ana. Nossa mais nova diaconisa. Amém. Pai do Senhor, bispo. Pai do Senhor, irmã. Tudo bom? Tudo bem? Graças a Deus. Glória a Deus. Amém. Vamos falar desse tema aí, o que virá sobre a terra, as pessoas sem Jesus, né? Isso. Nós fomos... na nossa visão, nós sabemos que vai acontecer, né? Agora, nós temos que mostrar para eles como Jesus faz falta na vida do ser humano sem Jesus, né? Então, vamos ver o pastor e a diaconisa falar aquilo que Deus colocar, né? E depois a gente... Amém. A palavra. Amém. Graça e paz. Vamos lá. Esse tema é um tema muito interessante, onde virá sobre a terra para as pessoas sem Jesus, né? Eu vou estar lendo uma passagem aqui. Se encontra no livro de Mateus. Glória a Deus, aleluia. Santo, santo és teu nome, Senhor. Deus poderoso, Deus fiel. Glória a Deus, Senhor. Assim a palavra de Deus, ó. Louvado, engrandecido e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Amém. Lá em Mateus capítulo 25, versículo 31 em diante. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele. E apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me destes de comer. Tive sede e deste-me de beber. Era estrangeiro e hospedaste-me. Estava nu e vestiste-me. Adoeci e visitastes-me. Estives na prisão e fostes ver-me. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermos ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei lhes dirá: em verdade vos digo, que quando o fizerdes a um desses pequeninos irmãos, a mim fizestes. Então diga também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos.
Porque tive fome e não me destes de comer. Tive sede e não me destes de beber. Sendo estrangeiros, não recolhestes. Estando nu, não me vestistes. E enfermo na prisão, não me visitastes. Então também lhes responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo na prisão, e não te servimos? Então lhes responderá, dizendo: em verdade vos digo, quando a um destes pequeninos não o fizestes a mim. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Amém? Amém. Glória a Deus. Bom, a palavra de Jesus, como foi dito aqui, ela esclarece acerca da vinda de Jesus. Como que vai ser a separação no tribunal de Cristo? Os ímpios e os pecadores serão colocados à esquerda de Deus, e os justos à sua direita. E os ímpios e os pecadores serão lançados com Satanás, e os anjos que foram derribados dos céus serão lançados num lago de fogo e de enxofre. E ali acontecerá a segunda morte, a morte eterna, o tormento eterno. Mas o que é interessante nas coisas espirituais é que tem alguns detalhes na Bíblia Sagrada que nos adverte no momento atual ao qual nós estamos vivendo. Por quê? O apóstolo Paulo ensinou que na casa do Senhor Jesus Cristo não tem somente vasos de honra, vasos de ouro, de prata. Tem também vasos de pau, de barro, de feno, um para a honra e outros para a desonra. Nós vemos que as Sagradas Escrituras têm se cumprindo a cada dia. Pessoas soberbas, arrogantes, pessoas que não têm afeto natural, afeição pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pessoas que vivem no pecado e não se arrependem do seu pecado. E às vezes, se estão dentro da igreja, estão no nosso meio. Isso foi falado por Judas, por Paulo, as cartas que ele mandara, orientando o teu filho Timóteo, e para as outras igrejas. E o próprio Jesus disse que no dia do grande julgamento, muitos dirão para ele: Senhor, Senhor, em teu nome profetizamos, curamos, libertamos, falamos em línguas, fizemos tudo que o Senhor manda. E ele vos dirá: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. E isso é muito triste, porque a pessoa que pratica a iniquidade, estando na igreja, porque os ímpios, a condenação deles já é certa. Infelizmente, Deus é amor, mas ele é fogo consumidor. Então ele vai julgar o mundo. Todos têm o direito de aceitar ele, de se arrepender dos teus pecados, descer as águas do santo batismo, para ser confissão diante dos homens que você está aceitando ele, porque é bíblico. Se creres no Senhor Jesus Cristo e ser batizado, será salvo, mas se não creres, já estará condenado. E hoje em dia, o que o inimigo mais tem colocado no coração dos homens é que eles não precisam de ir para a igreja, é que eles não precisam de estar reunidos numa congregação, e fora os falsos profetas que entram dentro da igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Lá em Timóteo, qual Timóteo, Ana? Timóteo 3, capítulo 1 ou 9. 2 Timóteo. É. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Olha o que diz aqui, meus irmãos. É algo muito forte, porque a Bíblia ela vai nos orientando, ela vai mostrando o que vai acontecer e o que está acontecendo
e o que vai acontecer depois da vinda de Cristo Jesus. Aí que o negócio vai ficar estreito. Olha o que diz assim. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo a aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, destes afasta-te. Porque destes números são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecado, levadas a várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e reprobos quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvairo, como também o foi daqueles. Ou seja, essas pessoas que estão se introduzindo nas igrejas, trazendo escândalos, crimes, pecados gravíssimos para a obra de Deus, escândalos que cometem pecados que desagradam a Deus, coisas horrendas, nojentas. E nós ainda que estamos na presença de Deus, temos que suportá-los em o nome do Senhor Jesus. Temos que conviver com esses irmãos que muitas das vezes estão sentados conosco no altar, mas só trazem desgosto. É como diz em Hebreus, existem pessoas no nosso meio, no meio do povo de Deus, que elas não conseguem serem mais reiluminadas pelo Espírito Santo de Deus. Porque elas estão na prática de pecados tão graves, blasfemando do nome do Senhor Jesus, pisando novamente no sangue de Jesus Cristo, que foi derramado na cruz do Calvário. E isso gera uma dor em nossos corações, porque o Espírito que habita em nós, ele tem o prazer de ir buscar aquela que se desgarrou do rebanho. Mas quando uma pessoa ela tem a mente cauterizada, principalmente quando ela comete algum pecado que a tua mente, a tua consciência, nem o Espírito Santo de Deus consegue convencer mais a mente daquela pessoa que aquilo está errado, ela se torna uma pessoa até perigosa para a obra do Senhor Jesus. E isso é complicado. Olha como que é forte o ensinamento que nós temos do livro de Hebreus. Louvado seja o nome do Senhor. Hebreus. Olha como que é forte, meus irmãos. Isso tudo está acontecendo. Guerra, rumores de guerras, terremotos, pai matando filho, filho matando pai, mãe matando filho, filho matando mãe, irmãos se matando entre si. E isso tem sido notório aos olhos dos homens. Prestem bastante atenção nessa palavra, que é uma palavra que, meu Deus, eu tenho medo.
Olha o que diz aqui. Pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição. Pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e fé em Deus. A doutrina dos batismos é a imposição das mãos e da ressurreição dos mortos, do juízo eterno. Isto faremos se Deus o permitir, porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim quanto a eles, de novo, crucificam o Filho de Deus e o expõem a vitupério. Olha o que a palavra está dizendo. Aqui, eu peguei algum profundo, eu me aprofundei aqui na história dos hebreus. O que eles estavam fazendo aqui? Eles já haviam conhecido a doutrina de Jesus Cristo, haviam se convertido ao Evangelho de Jesus, mas aí, de repente, eles começaram a querer voltar atrás na fé em Cristo Jesus e queriam fazer novamente os ritos da lei judaica, que era feita pelos sacerdotes no tabernáculo. Eles queriam retroceder na fé. E o nosso irmão de Hebreus, ele está sendo bem enfático, que nós temos que tomar cuidado, porque é impossível uma pessoa que retrocede na fé, que blasfema contra o Espírito Santo de Deus, ser novamente reiluminado. O apóstolo Paulo, ele disse várias vezes: não extingais o Espírito que habita em vós. Não apagueis o Espírito Santo que habita em vós. E a grande verdade é que a Bíblia, ela me dá respaldo para dizer que os pecados fazem divisão entre os homens e Deus. Quando a pessoa se arrepende de fato, de verdade, e deixa o pecado, Jesus, ele estende a misericórdia dele para aquelas pessoas. Mas quando a pessoa não consegue se arrepender, não consegue se libertar daquilo que está punindo a vida dela, que está decretando a morte, porque a Bíblia fala que o pecado, uma vez consumado, ele gera morte. E isso tem destruído ministérios inteiros. Nós estamos vivenciando isso. Às vezes, é difícil até para nós, que temos o discernimento espiritual, que buscamos, que nem eu falo minha esposa, nós tivemos que mudar radicalmente aquilo que nós acreditávamos, para hoje eu e ela estarmos enquadrados dentro da palavra de Deus. Eu tive que renunciar ao alcoolismo, eu tive que renunciar ao tabagismo, eu tive que renunciar aos desejos da minha carne. Eu tive que casar no papel, coisa que eu só prometi para Deus que eu ia fazer o dia que Deus colocasse uma esposa na minha vida. Por quê? Para mim poder tampar todas as brechas e todas as acusações do inimigo, do diabo. E a pessoa que está em Cristo Jesus, ela é uma nova criatura. Louvado seja o nome do Senhor. As pessoas que estão em Cristo Jesus, ela tem que entender que tem que haver uma mudança de dentro para fora. Uma mudança no caráter, na postura, nas vestes. Porque como nós estamos vendo, hoje em dia está sendo mais fácil o mundo entrar dentro das igrejas por causa de dízimos e de ofertas, porque infelizmente hoje nós vemos que tem ministérios gigantescos que eles estão interessados no dinheiro dos homens,
no dízimo e na oferta. Não estão interessados mais na alma, em pregar a verdade, em falar que a tua roupa está escandalosa, as tuas vestes estão parecendo com vestes de meretrizes, de prostitutas, maquiagens horrorosas nós estamos vendo no mundo evangélico. A vaidade está pegando o pessoal devagarzinho. O diabo está fornecendo pratos sutis para a humanidade. E há conserto? Há conserto. Tem como consertar. A Bíblia fala que nós podemos consertar o nosso altar. Nós podemos nos voltar novamente para o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu tenho respaldo bíblico para dizer que os únicos dois pecados que não tem como receber perdão é a blasfêmia do Espírito Santo e o suicídio. Para todos os outros pecados tem solução de jeito. Só que se uma pessoa morrer na prática de um pecado, ela corre o risco de perder a salvação. E nós não podemos nos apoiar naquele ladrão que estava crucificado ao lado de Cristo Jesus. Aquele ladrão, ele teve a felicidade de se arrepender com Cristo do lado dele. Deus estava do lado dele. E ele entendeu aquilo no teu coração. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E nós temos que colocar a nossa fé e a nossa devoção e a nossa obediência sobre a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela nos ensina. E os dias são difíceis, são trabalhosos. Os fins dos tempos já está no nosso meio. Nós só estamos aguardando o toque da última trombeta, igreja. É tempo de despertar para a fé, de orar, de jejuar, de buscar, de se santificar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Olha o que diz aqui no livro de Apocalipse. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Louvado, engrandecido e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Tem algo aqui que é muito forte, meus irmãos. Prestem bastante atenção. Glórias a Deus, aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Capítulo 22 de Apocalipse. Capítulo 22. Versículo 9 em diante. Ó, estarei efetuando a leitura. E disse: olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu, e de teus irmãos os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. João ia adorar o anjo que estava mostrando a revelação para ele. O anjo repreendeu ele, falando: sou teu conservo. E disse-me: não seres a palavra da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Ó, naquela época, o anjo já estava dizendo que próximo estava o tempo. Quem é injusto, faça injustiça ainda. Quem está sujo, suje-se ainda. Quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurado aqueles que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Aí, o que nós conseguimos entender aí, ó? E isso é notório no meio evangélico. As pessoas não estão mais com o temor de Deus. E a Bíblia é bem clara: quem é sujo vai se sujar cada vez mais. Quem é limpo vai se limpar. Quem é santo vai se santificar mais. E é isso que nós temos que entender. Porque é assim que vai ser
não tem para onde correr. E a Bíblia fala que as obras da carne não vão herdar o reino de Deus. Ou seja, às vezes as pessoas pensam que brincar com o pecado, elas vão alcançar a salvação eterna. E não vão conseguir alcançar a salvação eterna. Quem está brincando com as coisas de Deus. E isso é muito triste, é muito doloroso. Mas Jesus, ele vai buscar uma igreja pura, uma igreja limpa e uma igreja preparada. E é dessa forma que nós temos que crer e entender que Jesus, ele vai fazer a obra dele da forma que ele quer que seja feita, em nome do Senhor Jesus. Eu passo novamente o bispo Osmar. Glória a Deus. O que eu estava vendo aqui, pastor, que quando o pastor aqui falava, me veio alguma lembrança do que eu falei no outro dia aqui, sobre os falsos mestres, né, aqui em Timóteo, sobre aqueles que estão dentro da igreja, levando ao homem a heresia, homem herético. E o que o pastor falou aqui, eu estava aqui vendo, né? Que aqui fala em Timóteo que quando alguém pecar, não é isso? Que tem que levar perante a congregação, perante o povo, repreendê-lo, para que todos sirvam de exemplo. Hoje nós vivemos os dias. E isso não se faz mais. Não. Tá complicado. Não, porque hoje eles têm medo de receber de um processo, de alguma coisa administrativa. Isso. Então, eu tenho visto hoje que falta no povo de Deus, e falta... Hoje nós vemos poucas convenções. Como o pastor aí estava falando, a Bíblia nos ensina sobre nós aprendemos, né, com a sã doutrina, tudo que é sã, tudo que é puro, né? O pastor estava falando, estava lembrando disso, a santificação. A Bíblia diz, sem santificação, ninguém verá Deus, não é verdade? Então a gente lembra que isso aí mostra para o homem. Essa semana eu estava falando o que o pastor falou agora aqui, eu falei domingo dentro da igreja, que hoje as pessoas entram na igreja, não se vê mais a pessoa, eu dei um exemplo sobre quando a pessoa vai para o fórum, para um negócio de justiça, a pessoa vai ataviado bem. E por que vai para a casa de Deus, de qualquer maneira? Né? Começa já dos líderes, né? Muitas das vezes, nós aprendemos uma coisa, que nós somos exemplos, mas aquele que se torna exemplo já está se tornando mais levando um escândalo. Então, o que nós vamos... Essas pessoas, qual é o futuro dessas pessoas sem Jesus? O que estão lá no mundo ainda, que a Bíblia diz que ainda tem escolhido de Deus lá fora, né? Nós estamos vendo o povo de Deus. O pastor leu aqui em Mateus, eu separei aqui, Mateus também, 24, né? Muito forte. Quando a palavra de Deus diz sobre a grande tribulação, né? Nós vemos que nós estamos eu estava na igreja, eu perguntei aos irmãos, o que os irmãos achavam se a tribulação varia antes ou veria depois da subida da igreja? E muitos não saberam nem falar. Por quê? Porque muitas das vezes as pessoas não lêem a Bíblia. Não lêem a Bíblia. E nós vemos aqui, complementando aquilo que o pastor falou, neste tempo, muito hão de escandalizar, trairão uns aos outros.
Nós estamos vendo isso acontecer. É verdade. Né? Nós estamos vendo... As pessoas não suportam mais a sã doutrina. Não. Se você abre a Bíblia e traz uma doutrina para a igreja, as pessoas levam como afronta, fala que o pastor pregou aquilo, porque o pastor sabe da vida das ovelhas. Mas todo pastor sabe da vida das ovelhas. Porque tem um detalhe muito profundo. Deus, ele repreende a quem ele tem por filho, a quem ele ama. E o pior de tudo isso, sabe o que vai ser, bispo? Como o senhor disse do capítulo 24 de Mateus, né? Lá fala que estarão dois na moinha, um será tomado e o outro deixado. E ai das grávidas naqueles dias. As pessoas têm que entender o quê? O mundo jaz no maligno. Agora, para raciocinar naquelas pessoas ficarem quando Jesus buscar a igreja. As pessoas do mundo vão olhar e vai falar assim, opa, peraí, rapaz, você não fica na Bíblia falando de Jesus para mim? Por que você ficou e os seus irmãos não foi? Pensa na tribulação que aquela pessoa vai passar. Porque a Bíblia já nos ensina. Ai das grávidas, imagina a mulher grávida, a barriga dela puxando. Que amamenta o pecado, né? Você entendeu? O motorista de um avião sendo arrebatado, o avião caindo de bico. E a Bíblia fala que a morte não vai mais agir, ela não vai levar. Imagina as pessoas todas arrebentadas, estrupiadas, e passando por aquilo, passando por aquela situação. E fora o reino de Satanás que vai ter, né? Porque ele vai ser solto, ele vai reinar por 1000 anos, lembrando que um dia para ser como 1000 anos é como um dia, né? Não sabemos quanto que vai ser a ação do reino de Satanás após o arrebatamento da igreja. Mas dá a entender que será um longo tempo. E haverá muita perseguição. O povo vão querer ouvir a palavra, não vai ter mais quem pregue, não haverá mais inspiração do Espírito Santo, porque o Espírito Santo de Deus será retirado. Então, as pessoas que estão dentro da igreja e as que estão de fora da igreja, eles têm que começar o quê? A abrir os olhos e entender que Jesus ainda está com as mãos estendidas para arrebatar as almas das garras de Satanás. Mas o povo não quer, o povo está com o coração duro. Hoje em dia nós ficamos 1 hora e meia em cima do púlpito, falando que Jesus é bom, Deus nos usando para curar as pessoas, para expulsar demônio. E as pessoas, ainda mesmo assim, elas não acreditam. Elas estão vivendo da mesma forma que viviam nos dias anteriores a Noé. E Deus, ele vai punir, as pessoas não acreditam. Outro dia eu estava fazendo um estudo aprofundado, bispo. Agora voltando lá atrás, olha que interessante. Na época de Noé, ali Deus, ele se arrependeu e fez uma nova aliança com Noé, marcando com o arco-íris. Quando chove, aparece o arco do céu para nós vermos. A misericórdia de Deus foi estendida por nós e que ele não irá mais destruir a terra com o dilúvio. Agora o senhor pode raciocinar. No dilúvio de Noé, morreu justo e injusto junto. Crianças, entendeu? Mas pela infinita graça e misericórdia, nós que buscamos a Jesus no Novo Testamento, nós entendemos que os justos que morreram na época de Noé serão ressuscitados primeiro em nome de Jesus. Amém. Mas hoje em dia nós temos que entender, não tem para onde correr. O povo não, eles estão tão cegados pelo inimigo que eles não estão conseguindo discernir a mão de Deus punindo as pessoas com as pragas que está acontecendo. Olha esse vírus, esse Covid, ele veio mostrar para o mundo inteiro a diferença daquele que serve a Deus e daquele que não serve. Quantas e quantas pessoas que se diziam cristãos não tiveram coragem de visitar uma família doente, de ir embora uma pessoa que olhava para você e falou, eu estou contaminado. Então, foi poucos que fizeram isso. Eu e a minha esposa, nós visitamos pessoas na rua,
dando marmita, evangelizando. Depois mostrava no jornal que aqueles andarilhos estavam contaminados. E Deus sempre foi conosco. Por quê? Porque nós acreditamos na palavra. Lembrando, nós não somos loucos de tentar a Deus. Mas tudo que o Espírito Santo de Deus direciona no nosso coração é loucura para o mundo. Para nós é o poder de Deus e a palavra de Deus. Amém. Porque hoje o ser humano, eles estão vivendo de uma forma que o certo está sendo errado e o errado está sendo certo. E essa forma que a gente está vendo nas igrejas, né? Porque um homem casa com um homem, tá tudo certo, não tem nada errado. Pra gente, a gente sabe que tá errado, mas para eles não tá errado. Então, estão vivendo dessa forma. Entendeu? E a gente temos que entender que Jesus está voltando, Jesus está à porta. E precisamos estar preparados, não se preparando. Que Jesus não vem buscar a igreja se preparando. Jesus vem buscar a igreja preparada. Pode falar, bispo. A palavra é bispo. Aqui no Mateus 24, diz assim: aquele que, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Eu tenho falado, aquele que perseverar. Nós estamos vendo dentro da igreja mais pessoas desviadas dentro da igreja do que no mundo. Porque no mundo, você sabe que o desviado, nós não usamos a palavra mais desviado, nós costumo dizer os afastados, né? Que o desviado é Satanás, é aquele que não tem volta. Verdade. Mas os afastados é aquele que retorna ao seu lugar de origem, como o filho pródigo. Verdade. E a Bíblia diz aqui que nós temos que perseverar na doutrina, tudo que é sã. Eu falei essa semana dentro da igreja que a mulher de Deus, tanto ela como o homem de Deus, tem que se portar decentemente. Porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo. E tem muitas pessoas hoje que estão com a mente cauterizada, quer dizer, entra na igreja, ouve a palavra. Muitas das vezes a gente fala de Jesus, ele diz que não quer, por quê? Porque sabe que o mundo oferece, o que a Bíblia diz? Que o espírito mundano, ele causa dissensões dentro das igrejas. É o que eu sempre falo para os irmãos. Irmão, ovelha, ele tem cheiro de pastor, e pastor tem cheiro de ovelha. Então, há uma referência, né? Por quê? Porque aonde tem pastor, tem ovelha. Certinho. Né? Não adianta, aonde você chegar, tem pessoas que você, às vezes, não tem ninguém. E, de repente, surge ovelha. Né? Que o pastor, ele tem cheiro. Vamos dar exemplo. Eu falei, irmão, aonde eu estiver, alguém vai sentir o cheiro de pastor. Por quê? Porque a ovelha, como diz a palavra, ela conhece o seu pastor e o outro ele não segue, né? Então, tudo isso que nós estamos falando hoje significa que a igreja hoje ela está se preparando dentro, né, nossa vida, temos que estar preparando para esse momento que a igreja está vivendo. Essa doença que nós vemos hoje acontecer foi uma coisa que me apanhou muito desapercebido. E assim é a volta do Senhor também, que vai apanhar muitos crentes desapercebidos. Né? A Bíblia diz aqui, um se dava a comer, um casava. Então, quer dizer, eu estava falando
falando que o povo de Deus, ele não entende uma coisa, que as pessoas têm que separar, como o pastor falou, quem é limpo, se limpe. Quem é sujo, se suje. Então, nós observamos que o povo hoje, o que vai acontecer com aqueles que não aceitar Jesus? É o que o pastor falou. Naquele grande dia vai haver uma separação. A pessoa pode fazer obras, mas a obra não salva. Quem salva é Cristo. Eu posso dar carro, eu posso dar casa, eu posso, como o pastor falou, eu posso dar meu dízimo alto, mas isso aí não é salvação. Então, hoje nós estamos falando sobre o quê? Sobre as pessoas têm que se voltar-se para Deus e não olhar a situação de outras pessoas. Eu estava frisando essa semana, naquele problema que o pastor sabe, eu estava conversando com os irmãos, falei, irmão, olha só, as pessoas erram, não é por falta de conhecimento, não. Erra por ter conhecimento. Verdade. Por quê? Porque a pessoa está com a palavra na mão, está se desviando, estão no caminho, estão dentro do caminho, se desviando. Então, quer dizer, se fosse no passado, Sodoma e Gomorra, ele foi destruído na ignorância deles. Então, haverá rigor para eles do que por um momento da agora. Porque ele foi julgado pelo juízo de Deus. É como o pastor falou. Lá em Noé também foi julgado o quê? Pelo juízo de Deus. Então, hoje, Jesus veio com misericórdia. As misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos. Verdade. Muitas das vezes, eu falo muito para os irmãos, que tem pessoas que falam assim, não, brincar com Deus, ninguém brinca. Quem brinca com Deus é que nem Safira e Ananias, mas é queimado. Né? Então, quer dizer, brinca dentro da igreja, com o pastor. Mas naquele grande dia, eles vão saber quem é Deus. Vão conhecer o sumo pastor. Sumo, então quer dizer, nós só vamos apresentar. Agora, quem vai julgar não somos nós. Né? Então, peço aos irmãos que estiverem nos ouvindo, aqui o pastor Ricardo Martins, também a nossa irmã Ana. Se você tiver algum comentário, alguma coisa para comentar, falar, pode chamar no privado e conversar com a gente. Porque o nosso Glória a Deus, aleluia. Põe a imagem aqui. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Louvado, engrandecido e exaltado seja o nome de Jesus. Amém, Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Deus de honra e de glória e de exaltação. Acho que caiu a internet do Bispo Alcimar. Louvado seja o nome do Senhor. Bom, meus irmãos, mas é dessa forma, né? Jesus está à porta e bate. Aquele que abrir, ele entrará e será com ele e ele com Jesus. Às vezes o diabo, o inimigo de nossas almas, ele coloca para você que não tem mais jeito, que não tem mais solução, mas tem sim. Eu era uma pessoa que andava desordenadamente, não acreditava de forma alguma que um dia eu ia carregar esse livro nas minhas mãos, não tinha esperança, não tinha expectativa de vida, e Jesus, ele entrou na minha vida, ele transformou a minha vida da água para o vinho.
Eu costumo dizer que eu fui o primeiro milagre de Jesus Cristo na Terra, porque ele me transformou da água para o vinho, ele modificou o meu interior. O bispo voltou, glória. O senhor estava ouvindo, bispo? Não, é porque aí minha internet caiu. Amém. Caiu, levantou de novo. O que eu estava dizendo, bispo? A Bíblia diz que Jesus ele ainda está à porta, ele bate no coração do ser humano, que aquele que abriu o coração, ele vai entrar, ele vai cear com ele. E nós sabemos que o inimigo, ele veio para matar, roubar e destruir. Ele vai roubar os sonhos das pessoas, ele vai destruir vidas, casamentos. Ele vai tentar de todas as formas dificultar o acesso para as pessoas ao reino de Deus. Mas Deus, ele sempre vai permanecer fiel, com as mãos estendidas para os pecadores, para resgatar. Basta somente a pessoa querer, que ele vai receber a misericórdia de Deus. Jesus, ele fez um sacrifício muito lindo na cruz do Calvário, um sacrifício que nem um ser humano, nem os grandiosos profetas do Velho Testamento, homens que foram ousados e usados na mão de Deus, profeta Elias, Moisés, que foi o grande legislador e libertador, general dos exércitos de Israel, não conseguiu fazer, Jesus fez. Ele fez para nos dar acesso à tua graça, à tua misericórdia, ao teu trono. E ele prometeu para nós que iria nos dar o direito de herdarmos a coroa da vida eterna. Então nós temos que se espelhar no ministério de Cristo Jesus. Nós temos que entender que Jesus Cristo é o único caminho. Às vezes a tua vida está numa miséria, às vezes a vida da pessoa está numa desgraça total. Mas Jesus, ele pode modificar. Como ele modificou a minha vida, da água para o vinho. Como eu tenho certeza que ele modificou a vida do Senhor, da água para o vinho, da minha esposa. Todos nós passamos pelo processo de transformação. E hoje, se nós estamos na posição que nós estamos hoje, foi com suor, foi com esforço. Porque o reino de Deus é tomado a esforço. E ainda há tempo de buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, como diz a palavra. E não se preocupar com as demais coisas, porque as demais coisas vai ser acrescentada. Então, pessoal, você que crê, você que quer, louvado seja o nome do Senhor. Uma oportunidade de se reconciliar com Deus, pode procurar nós aqui nas redes sociais. Somos homens de Deus, temos a nossa vida como um livro aberto, né, bispo? Somos pessoas de testemunho, que todas as pessoas veem a obra de Deus na nossa vida, o brilho do Espírito Santo de Deus, e nós não ficamos com o Evangelho, porque o Evangelho ele é simples, ele é humilde. Jesus, ele não faz acepção de pessoas. O mesmo Jesus que estendeu a mão para nós, ele está hoje de braços abertos para resgatar a tua alma. Tem um provérbio, que é muito forte, ele fala assim, que a porca lavada revolve novamente no lamaçal. E Jesus é o único que pode limpar. É o único que tem poder. Aquilo que é impossível para nós, para ele, não é impossível. Por isso que eu digo que as pessoas que vão ser condenadas, infelizmente, são as pessoas que querem. As pessoas que não querem Jesus, Jesus também não quer. Essa que é a verdadeira doutrina. Porque elas não vão se arrepender. A Bíblia fala que existem pessoas. A Bíblia fala, bispo, que existem pessoas que foram reservadas para o dia da ira de Deus, que são os vasos para a desonra. Então, Jesus, ele sabe certinho como vai fazer, né?
E a gente entrega tudo nas mãos dele. Louvado seja o nome do Senhor. E fazemos a nossa parte. Quer ser salvo? O caminho é Jesus. Não existe outro caminho. Não existe outro nome sobre a face do céu e da terra. Não existe imagem e escultura que vai libertar a tua vida, porque ela também não tem vida. Quem vai te libertar e te salvar é Jesus. Nem eu e o bispo podem te salvar. A gente só pode plantar a semente. Mas quem vai dar o crescimento é Jesus de Nazaré. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Pode falar, bispo. Oh, glória. Oh, meu Deus. Glória a Deus, Jesus. Louvado Deus seja o nome do fiel, Senhor. Deus poderoso. Deus tremendo, Senhor. Glória a Deus, aleluias. Aleluia, Deus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias. Vivendo nas igrejas nos dias atuais. Oh, maravilha, tema muito. Glória a Deus, aleluia. Cadê o bispo? Oh, glória. Aleluia, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória te dá. Glória a Deus, aleluia. Meus guerreiros. Estarei aqui entoando louvor enquanto o bispo Osimar entra. Na hora que ele voltar, ele dá o término aqui, meus irmãos, em nome do Senhor Jesus. Que ele possa nos abençoar, né, através dessas redes sociais. É como foi dito, irmãos, infelizmente a doutrina é essa, não existe outra doutrina. O apóstolo Paulo diz que se um anjo ou qualquer outra pessoa for colocar outro fundamento que não seja Cristo Jesus ressuscitado, você sai fora. Verdade. Não aceita. A doutrina verdadeira é essa. O pecado mata e o arrependimento te salva. Essa que é a verdade, não tem o termo, né? Vamos lá. Os guerreiros se preparam para a grande luta. É Jesus o capitão que avante os levará. A milícia dos gemidos marcha em por luta. Certa que a vitória. Glória a Deus. Glória a Amém, Deus. bispo. Estávamos louvando até o seu retorno. Amém. É que Glória. essa batalha aí dá desde manhã, porque nós sabemos que quando a gente fazemos um propósito com Deus, né? Bispo, o inimigo, ele fica furioso com esse trabalho aqui. Louvado seja o nome do Senhor, mas Deus vai dar vitória. Em o nome do Senhor Jesus. Não. Glórias a Deus, aleluia. Deixa os nomes aí para oração, os irmãos que entraram, compartilhem em nome de Jesus Cristo. Louvado, engrandecido e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Eu estava falando com os irmãos de ontem para hoje. Eu tive uma luta com uma bruxa. Meu Deus. Com uma bruxa. Então, estava falando com os irmãos que falei tudo por causa da live, porque falei, irmão, porque a live será uma benção. E o diabo não gosta onde há benção, ele não gosta de que Deus se manifesta, né? O diabo sabe que a palavra é semente verdadeira, bispo. Por isso que ele fica furioso com esse trabalho. Então, a gente está caindo porque o diabo... até a palavra está caindo na terra, né? Se a terra for boa, ela vai germinar. Se ela até cair na pedra, então nós temos somente o quê? Fazer a nossa parte. Então, pastor, abençoa nós aí, cabeça apostólica, em nome de Jesus.
é aquele negócio, nós Aleluia. nós pregamos a verdade, Santo e não pregamos Deus. a mentira, né? Deus. Porque de enganação a gente já Aleluia, estamos Deus. cansados, né? Porque não adianta botar, eu falo sempre, não adianta botar uma Bíblia embaixo do braço, não adianta botar que essa semana eu peguei duro, né? Então, a palavra de Deus, ela fala o quê? Que a gente temos que disciplinar até nós mesmos. Ou a gente cai na mão de Deus, que é a disciplina de Deus. Davi falou, é melhor cair na mão de Deus do que na mão do homem. Porque na mão de Deus tem misericórdia. E, às vezes, a pessoa... Que domingo eu saí da igreja, vim para casa, glória, Senhor, eu recebi um livramento. Em nome de Jesus. Então, quer dizer, tudo porque pela palavra de Deus, a gente, como o pastor sai de noite, nós saímos para levar a palavra, sabemos que a nossa vida é de segunda a domingo na casa do Senhor. O dia que encontrar a gente em casa é raro. Então, verdade, pastor, obrigado, irmã Ana, obrigado. Então, Deus abençoe, bispo, em nome do Senhor Jesus. Nós vamos estar aí juntos de Manda novo. um abraço para todos os nossos irmãos do Rio de Janeiro. Diga que amo todos vocês em nome de Jesus. A irmã Brígida falou, que pena que o pastor não pode vir na festa. Glória. Falou assim, o pessoal gosta de vocês. Que a pastor, a irmã Ana não pode vir, eu queria que ele viesse pregar aqui na festa. Mas Deus vai preparar, em nome de Jesus. Glória a Deus. Verdade, né? hora de poder visitar o Rio de Janeiro e poder Verdade. conhecer uma parte dessas almas abençoadas aí que irão morar conosco no céu, em nome de Jesus. Aqui tem muito abraço para o irmão receber aqui do Rio. E quinta-feira, nós temos às 19 horas, no Facebook também, conversando com o pastor Simar. Tema, vivendo na igreja nos dias atuais. Outro tema. Amém. Glória a Deus. Vai ser Vai ser dia 27, quinta-feira, né? Vai ser poderoso. Nós vamos estar conversando e sábado nós vamos estar também com outro irmão. Junto com o senhor, seremos ouvintes para receber. Tá. Nós estamos aqui falando, né? Vai ter a irmã também sábado. Já está tudo fechado, graças a Deus. Glória a Deus. Nós estamos aqui para mostrar ao povo de Deus que nós levamos a palavra. Que eu estava falando, uma coisa que eu estava falando com os irmãos, até falei no grupo, que as pessoas vê o Facebook, né? O Facebook não é um instrumento de prostituição, o Facebook é um instrumento de notícia, levar a palavra de Deus com amor. E nós estamos aqui porque tem pessoas que acham, a pessoa que tem um espírito, né? A pessoa que tem esse espírito, não é o Facebook. Eu sempre falo que a pessoa, quando tem esse espírito... Todo meio de comunicação terrível, né? ele é corrompido. Graças a Deus que somente o nosso interior e a nossa boca que não é verdade. Louvado seja o nome do Senhor, porque nós acreditamos, temos a certeza daquilo que nós vamos fazer para Deus, né? É verdade. Então, nós estamos aí, pastor, quinta-feira nós estamos convidados, né? Nós vamos ter o tema para as mulheres também. Amém. Daqui nós vamos abrir espaço para as irmãs também, porque tudo a palavra de Deus nos fala. Sábado, no dia 29, nós vamos conversando com o pastor Simar, com a administração, a irmã, meio difícil aqui amém, vou até... Louvado seja o nome de Jesus. Irmã Nani vai estar aqui.
Então, vamos orar, pastor, vamos orar, irmã Ana, colocar Amém. nossas vidas, careço também da oração de vocês. Amém. Também estou precisando de subir um monte também. Glória. Maravilha. Né? E eu gosto muito de monte, já fiz muita vigília no monte. E hoje eu estou... Que a gente que dá na frente de liderança é difícil, mas Deus nos dá uma oportunidade. Tem que estar revestido. Porque... Tem que estar revestido, preparado, porque o diabo não vem. Ele vem com as espadas de Golias ou só com arma tenebrosa. E nós temos que estar revestidos das armaduras de Deus, preparados. Você, meu amado, que está ouvindo essa live, que quer conversar com o pastor Ricardo, com a irmã Ana, você, minha irmã, está aí, eles estão aí, conversa com ele, estamos aqui para ajudar você naquilo que for possível. Se nós não pudermos, nós vamos levar uma pessoa daí de perto da sua casa ou indicar alguém para acompanhar você. Mas o importante é você não ficar sem pastor, né? Você que está afastado da igreja, não tem ido à igreja, por causa de alguma coisa que aconteceu, você está triste. Você pode conversar conosco, não tem problema, nós vamos orientar. Porque eu sempre digo que ovelha, ele nunca fica sem pastor. É mais vantagem pastor ficar sem ovelha. Esse que é a vantagem. Então, nós fazemos aquilo que nós podemos, ensinar, corrigir, exortar também e fazer a palavra de Deus valer. Então, aí está. Glória a Deus, então, aleluia, Jesus. Vamos pedir a Deus, amém, que Deus venha abençoar vocês. Esse casal é maravilhoso que vocês são. E o nosso irmão que está nos ajudando, nosso irmão Jean que está ajudando nessa batalha espiritual. Né? Deus abençoe a vida do Jean. Né? Vamos orar. Estou com a pouquinha... Hoje eu orei demais. Vim para cá, mas já tinha só Jesus. Estou com a garganta pegando fogo. Amém. Vamos orar. Vamos Amém. Orar, se o pastor sentir no coração. Amém. Pode orar, pastor? Pode. Soberano Deus e eterno Pai, pelo poder santíssimo, meu Senhor, do nome de Jesus Cristo, nós nos humilhamos diante da Tua presença, meu Deus e meu Pai, para que a Tua palavra, Senhor, possa alcançar os corações do homem, meu Deus e meu Pai, para que o Teu poder, a função e a Tua glória, meu Deus, venha alcançar os ouvintes, meu Deus e meu Pai, ao qual recebeu a Tua santa palavra, para que a Tua semente, meu Deus e meu Pai, venha cair em boas terras, meu Senhor, que o Senhor possa ajudar aqueles que estão brancos, meu Pai, aqueles que estão enfermos na fé, oh Senhor Jesus, que o Teu Espírito Santo, Senhor, venha abençoar, tocar e convencer, meu Pai, os corações do Senhor, daquelas pessoas que estão desviadas, aquelas que possam voltar para a Tua igreja, Senhor. Papai querido, Papai, abençoa os nossos irmãos, Amém, Senhor. Pai. Abençoa o bispo, abençoa, meu Deus, meu Pai, todos os ministérios que têm levado a ser a Tua palavra, meu Pai. Derrama o Teu poder, a Tua glória, e seja feita a Tua vontade, o Teu querer. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. E graças a Deus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Pastor, foi um prazer. A bênção apostólica, bispo. Amém. Agora eu que vou receber a bênção. Que a paz e a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos os fiéis que guardam a vinda do Senhor. Que todos digam amém. Amém. Graças a Deus. Amém. Deus abençoe, irmão Jean, que nos auxiliou. Louvado, engrandecido e exaltado seja o nome do Senhor Jesus.
Eu agradeço, eu e minha esposa Ana Santos, agradecemos, tá bom, bispo, por essa oportunidade. Louvamos a Deus pela vida do Senhor, pela vida das pessoas que Deus tem colocado para auxiliar o seu trabalho, o seu ministério, no nome do Senhor Jesus. Deus seja louvado na sua vida, meu irmão, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Foi uma Irmão, quer fazer...